De estar nessa... um ramo da profissão, né? Que você tá hoje em dia. Você Uhum. fazia o que da vida? Ah, eu já trabalhei com muitos ramos diferentes, assim. Na verdade, quem entra pro mundo pornô, ela tem uma história, né? Antes, assim, um pouco antes eu era acompanhante, ainda sou, né? Acompanhante, mas só que antes de ser acompanhante, que é bem antes, né? Eu trabalhei com comércio, eu trabalhei com vendas, eu trabalhei com telemarketing, eu trabalhei em lojas de livrarias, ramos diversificados da área de comércio. Mas assim, onde eu fiquei mais tempo foi a área de call center e foi. Aí acabou que no call center eu comecei a ficar com uma pessoa. Essa pessoa teve um acidente ali na área da aeronáutica dela e tal. Ficava com a perna, tipo, bem inchada, porque ele usava titânio. E sem querer eu fui para uma área que eu não imaginava, que eu saí de uma área comércio, que era cobrança o tempo todo metas. Eu falei pra essa pessoa que eu ficava, eu falava, nossa, você tem dor, você chega em casa com a perna inchada por causa do acidente que você teve na aeronáutica. Eu acho que eu vou fazer um curso de massoterapia, porque de repente vai te ajudar, você não ficar tão com a perna tão dolorida. E foi sem querer que eu entrei para esse ramo, porque eu fiz um curso de massoterapia, aprendi uma área diferente e eu comecei a gostar. E aí eu comentei assim com essa pessoa, eu falei, eu acho que eu não vou ficar mais no comércio não, porque essa coisa de todo dia meta tá sendo muito cansativo para mim. Eu gostei de aprender a massoterapia, eu vou entrar para esse ramo. E foi nesse ramo que eu comecei a entrar para um mundo diferente, porque eu na época assim, em 2009, eu fui mandar currículo e fui mandar currículo para algumas salas assim de massagem e tal. E aí não era bem massagem. Massagem e algo mais. Ele ainda chegou a comentar, ele falou, tem salas que não são massagens, assim, mas como assim? Ele falou, você talvez tenha essa experiência. Aí, assim, eu fui pensando que fosse realmente, e a menina falou, cara, tem a massagem sim, ela pediu pra fazer a massagem nela, ela, nossa, sua massagem é ótima, é técnica mesmo. Só que é muito comum depois ter uma finalização. Mas assim, eu perguntei pra ela, é o que eu tô pensando? Aí ela falou assim, é Final tipo uma feliz. masturbação. Eu falei, nossa, mas pra mim foi muito espantoso, porque eu nunca fui desse meio, assim. Eu sempre fui uma pessoa tranquila, eu não saí com muitos homens. Então, assim, entrar para um mundo que não era o meu perfil era muito diferente. Só que aí eu tava separada do pai da minha filha já há 2 anos, eu tava com baixa estima, porque eu tinha separado, e etc, etc. Aí acabou que ela falou, faz uma experiência, entra para esse ramo, tipo, você pode achar que você vai ser mal vista, mas aqui é um local bem discreto, porque são pessoas casadas que elas gostam dessa finalização e pronto, você não precisa fazer nada além disso. Se você sentir mal, você não precisa voltar. Aí, assim, foi uma coisa que me levou sem eu planejar. E quando eu entrei, na minha mente eu achava que fosse uma coisa assim, que as pessoas tratavam mal as pessoas. Eu achava que tivesse muita coisa errada envolvida, drogas, etc. Nesse meio, nessa época de 2019, 2009, não teve essa coisa ali de ter drogas e etc. e coisas assim. Na verdade, quando eu fiz o primeiro atendimento ao cliente, ele foi muito simpático. Eu fiz a massagem, fiz a finalização e ele foi me soltando. Me soltando a tal ponto de eu começar a olhar os homens de uma forma assim, desse meio diferentes, assim, que eu achava que fosse pessoas realmente mal educadas, que tratassem mal, como se a menina fosse um objeto. Mas não, eles foram muito educados e isso foi me convencendo a entrar para esse mundo. E quando eu vi, eu acabei gostando, porque eles sempre me elogiavam e tal. Ai, você é bonita. E quando você separa, às vezes você acha que você não tá tão bonita porque você fica um pouco abaixo de estima. Então eu comecei a acreditar em mim. Então, no meu caso, foi assim, uma coisa que me levantou assim. Eu falei, ai, nossa. E assim, automaticamente você acaba ganhando muito melhor do que uma área de comércio, porque a área de comércio que eu estive eram mais assim, às vezes extra-natal, o produto do call center às vezes não é um produto que paga bem, automaticamente me deu uma estabilidade financeira. Não que eu focasse nisso, mas acabou que uma coisa foi levando a outra. E aí, como eu não tinha muita experiência na vida sexual, também me fez conhecer o meu corpo, me conhecer como pessoa, conhecer outros homens. E acabou que sutilmente eu fui envolvida. Aí eu fui ficando 6 meses nessa área. E depois os próprios clientes falaram, cara, por que que você não faz uma coisa a mais? Só eu ficar na massagem, eu já conheço você e foi uma coisa assim, de leve. Então, 6 meses após, eu fui para a primeira boate no Rio. Aí acabou que eu fui naturalizando, eu não fui levando para um lado negativo, eu fui achando normal, porque foi uma coisa sutil. E aí, de repente, assim, uma pessoa que era tímida na escola, que eu queria ser da Marinha na época, assim, eu virei um perfil assim, virei assim, a casaca.
Eu virei... Mas, assim, eu não queria usar pro lado, assim, que as pessoas me criticassem. E sim por um lado, assim, uma realização de fantasias, assim, sabe? Eu vou me descobrir, mas eu quero descobrir um lado que eu não conheço da minha pessoa. E aí eu falei, é o meu lado, vamos dizer, puta, o meu lado que eu quero fazer acontecer. E foi bom, porque me ajudou realmente a me recuperar do meu relacionamento. Então eu fui, aí ficava com uma pessoa, ficava com outra, tal. No final a pessoa ainda pagava. Aí eu, nossa... E aí aquele sofrimento, às vezes, que você tem no relacionamento, que você, às vezes, tem uma briga por ciúmes e tal, eu não passava por isso, porque era só um sexo com dinheiro. Não tinha envolvimento sentimental.